Óculos escuros. Eu fumei o gererê e eu tô de óculos escuro, né? Expropriador do futuro, gostei. Expropriador do futuro. Sim, eu vou pôr um cinto e aí eu vou tirar uma foto de perfil assim num carro. E aí eu vou fazer a discussão mais estúpida que você já viu na internet. Sim, a câmera tem que ser de baixo pra cima. Eu só tô com óculos escuro porque é aqueles que você consegue pôr na frente do óculos de grau. E aí eu consigo enxergar as coisas com ele agora. Eu queria dar os parabéns pra 3 anos de apagão no Amapá, mostrando que a privatização realmente é a solução pra todas as mazelas da sociedade. E a gente teve também uma homenagem ao apagão no Amapá aqui em São Paulo, né? Com a Enel fazendo questão de comemorar o aniversário do apagão no Amapá, fazendo um próprio apagão aqui, né? Por que a galera fica te gastando de bobeira? Cara, a direita não consegue falar de nada que não seja minha aparência, ou minha vida pessoal, ou coisas assim. Vocês não vão ver a direita pegando meu vídeo da Palestina, por exemplo, e trazendo fontes pra tentar me contrapor no argumento. Eles precisam fazer isso, eles precisam partir pra moral, pra ridicularização, precisam partir pra piada, pra aparência, porque não tem outra ferramenta, né, gente? Foi o que eu falei no podcast. A gente tem uma coisa que a direita não tem. A gente tem a razão. E eles sabem disso. Beleza, pode falar do ioiô. Os caras falam do ioiô como se eu tivesse vergonha. Eu não tenho vergonha disso, tá? Tipo, vocês podem achar ridículo. Eu particularmente não acho, então façam o que vocês quiserem. Ah, Ian, estão pegando o vídeo seu e fazendo montagem. O que eu posso fazer? De novo, a razão ainda tá do meu lado. Se eu não tivesse com a razão, não precisava fazer montagem, né, gente? Era só pegar alguma coisa deu errando. Deu falando alguma besteira. Aí seria mais fácil, né? O problema é que, né, direita sabe que a gente tá com a razão. E aí tem que, né, contornar, mentir, montar, ludibriar. Porque não tem outro jeito, né? É isso, gente. Hoje estamos aqui no lounge. Deixa eu já colocar a nossa televisão de gato aqui na tela. Tô começando a ficar sem animais, né? Pra colocar na tela, porque não tem vídeo do YouTube de compilação de tudo, né? É um comunista se dizendo um gay radical, né? Não coloquei patinhos, eu vou procurar patinhos. Mas eu procurei televisão pra gato, aí eu achei esse aqui de esquilo. Hoje é o dia que eu me dedico a responder perguntas do chat, né? Se você mandar a pergunta por Pix, eu respondo ela com certeza, porque eu leio tudo, tá aqui na minha frente. Inclusive esse óculos é muito esquisito, porque ele faz o meu celular ficar meio furtacor. Ele deve ter algum filtro de polarização, meu pau na sua mão, que faz meu celular ficar todo arco-íris, assim, então é muito esquisito. Mas é isso, eu nunca vi um esquilo na minha vida, esquilo é coisa de gringo. Mas eu não posso fazer nada se os gringos fazem vídeos de 1 hora de bicho, né? Tem em Curitiba? Então, é coisa de gringo. Falei mesmo, tô leve. Esquilo não é nativo do Brasil, né? Trouxeram os esquilos pra cá. Fala sério, né? Tem esquilo no Rio? Tem nada, vocês estão inventando coisa, velho. Esquilo no Rio. Aqui tem o quê? Aqui tem paca, aqui tem cutia, aqui tem capivara, aqui tem jacu, tem masqueico, ratazana, barata, pombo, cuíca, exatamente. Soim, gabiru. Sapo de fumar. O sapo de fumar era brasileiro, era, né? O sapo bufo. Gente, não vou responder Thiago Braga, não vou. Não tenho, eu tenho mais o que fazer, velho. Ficar fazendo uma resposta a fascista, assim, como se eu não tivesse mais o que fazer. Gente, por favor, né? Vamos levar o debate. Não vou ficar reagindo a de Thiago Braga e respondendo fascista. Não vou fazer isso. Meu vídeo fala por si só. Se ele quiser responder, problema dele. Mas não é Thiago Braga. Um monte de coisa acontecendo no mundo, eu vou ficar respondendo Thiago Braga. Descobri quem era esse cara, tipo, mês passado, tá ligado? O sapo de fumar é africano. Eu vi thread sobre o Laos e tomei spoiler do Laos 2. Isso aqui é uma boa oportunidade pra mostrar uma coisa pra vocês. Nós temos agora uma loja, né? Se vocês derem exclamação loja, nós temos a loja da Soberana. E eu tô com os artigos da loja aqui pra mostrar pra vocês. Nós temos aqui a cartela de adesivos das artes da Gro. Nós temos aqui o glorioso Bater em Nazista, Bela e Moral. Nós temos Fogo nos Racistas aqui também. Fogo nos Racistas. O Giminho aqui, intancável. Nós temos aqui, ó, as capis. Vocês estavam pedindo capis, ó, temos capis. Inclusive, vários são emotes aqui no canal. Nós temos a bela Eco Bag, da Sobe Raba. E nós temos os pôsteres. Eu mandei fazer os quadros, já vou colocar na parede, inclusive. Nós temos aqui o Marcos. Ó o Marcos. Tentar não quebrar as coisas aqui. Elias Jabá. O Angels. O Vladimir aqui, né? A gente tem um Soberana. Free Gels, exato. Free Cells. E o meu favorito. Laos 2, I Want to Believe. Fala sério se esse não é o melhor de todos. Esse é o brabo. Esse quadro me impediu de fazer o Laos 2, porque a piada vai morrer se eu fizer, então eu vou manter isso pra sempre. Eu também acho que a gente deveria fazer Stalin pro meu palio. O que vocês acham? Stalin pro meu palio. O pau no cu do patrão é o que mais sai na loja. Esquilo em slow motion. O que vocês acharam do vídeo da Palestina, gente? Não vai ser comum eu fazer vídeo naquela velocidade, viu? É a segunda vez que eu faço um tão rápido assim, a outra vez foi na guerra da Ucrânia. A votação da retirada dos embargos de Cuba é a mesma coisa todo ano.
É sempre Estados Unidos e Israel que vota contra e tem algumas abstenções. Agora a Ucrânia se absteve, né? Mas é sempre assim. Caso vocês não soubessem, né? A votação é sempre desse jeito. Pra vocês verem que a ONU não serve pra nada. A ONU enquanto tiver um punhado de países que tem poder de veto, ela não serve pra nada. Vocês viram na proposta que o Brasil fez pro cessar-fogo em Israel? Todo mundo votou contra, teve algumas abstenções e os Estados Unidos vetou. E aí, pra que serve, então? Pra que teve votação? Não serve pra nada. Nicole Balls da Soberana, né? Falaram que eu tava parecendo o Mr. Catra também, eu achei boa. Cuidado, meu pai é da ONU ele não pode fazer absolutamente nada, exatamente. Não, retiro o que eu disse, vai, a ONU serve pra algumas coisas. Serve pra fazer relatório enviesado, sem desvelar o papel do imperialismo. Serve também pra cometer crime de guerra em países de terceiro mundo. Então, nada é um exagero, realmente serve pra mandar capacete azul pra fazer crime de guerra em países africanos ou países caribenhos. Tem isso também, desculpa, eu me equivoquei. O nada foi um exagero da minha parte. E quando tem um relatório que presta, o relatório é retirado do site, né? Eu dou um exemplo. Eu tava tentando estudar sobre o que tá acontecendo no Congo. E eu li os relatórios do Conselho de Segurança. Uma merda, gente. Uma bosta. Um lixo. Não serve pra nada. Tipo, não ajudou em nada. O nome do documentário que tá no vídeo da Palestina é Al-Nakba. Vou escrever aqui pra vocês. A Catástrofe. Nossa, veio um monte de pix aqui, eu não vi. Fábio Funk, obrigado pelos R$3. O que faz alguém adquirir consciência de classe? Nossa, essa pergunta é ampla. O que faz alguém adquirir consciência de classe? Primeiro de tudo, depende de onde a pessoa tá partindo. Porque assim, não é só a experiência de vida. Não é só a experiência de vida. A experiência imediata de uma classe não te dá, por conseguinte, consciência de classe. Porque se isso fosse verdade, o trabalho dos partidos e movimentos sociais não seria necessário. Se a experiência imediata da classe trabalhadora gerasse consciência nessa classe trabalhadora, nós não precisaríamos trabalhar para quebrar e desconstruir a ideologia liberal e burguesa. Então nós nascemos e crescemos rodeados da ideologia burguesa. Em todos os veículos de mídia, na literatura, na televisão, no rádio, na escola, transmitido dos nossos pais para nós, da nossa família para nós, dos nossos círculos de amizade para nós e do nosso ambiente de trabalho para nós. Então nós temos toda essa roupagem de ideologia que é extremamente poderosa, entrando em constante conflito com a nossa experiência imediata de classe, certo? A questão é, depende da categoria que você está partindo, existem diferentes maneiras de você perceber que você faz parte de uma classe. E esse véu é tão poderoso, gente, que talvez vocês já tenham visto algumas coisas assim, desse tipo. De trabalhadores dizendo, se não houver patrões, quem vai providenciar os empregos? Se não houver patrões, quem... reformulando, né? Se não houver patrões, como que vai ter emprego? Da onde virão os empregos? Vocês entendem como a ideologia burguesa está imbuída nesse tipo de pensamento? Isso eu julgo que é uma das coisas mais poderosas para ocultar a luta de classes e como impeditivo de tomada de consciência de classe, né? O LivePix não tá desligado, não. Exato, o ponto é esse. Uma das coisas que impede as pessoas de adquirirem consciência de classe é a incapacidade de imaginar algo diferente. Porque uma das coisas que a ideologia burguesa faz é se apresentar como sendo natural. É se apresentar como sendo ahistórica e apolítica. Como sendo só uma configuração humana e a configuração humana mais avançada. E não é à toa que no Manifesto Comunista, o Marx e o Engels começam com um balanço histórico, porque o ponto deles era provar que a configuração burguesa é histórica, que ela já não existiu e que ela pode não existir. Que as classes são históricas, já não existiram e podem não existir. E é muito difícil convencer as pessoas disso, é muito difícil fazer com que as pessoas enxerguem isso. Porque muitas pessoas imaginam que sempre houve patrões empregados, sempre haverá patrões empregados. Sacou? Eu dei uma resposta um pouco ampla, porque a pergunta foi muito ampla. Mas acho que eu dei alguns caminhos, pelo menos, pra gente pensar sobre o assunto. Por que é tão difícil quebrar um pensamento? Porque é muito difícil vislumbrar algo diferente, né? As pessoas já testemunharam pessoas pobres ficando ricas. As pessoas já testemunharam, no mundo real, ascensão social. Mas é muito difícil as pessoas testemunharem, vislumbrarem uma relação de produção que não seja entre patrões e empregados, né? O trabalho alienante é um dos fatores, sim. O trabalho não alienante, o trabalho alienado. A alienação do trabalho é um dos grandes impeditivos. O fetichismo da mercadoria também. O fetichismo da mercadoria é linha auxiliar dessa visão de que as coisas não são criadas pela classe trabalhadora, e sim criadas por um sistema que age de maneira autônoma, né? Por que tudo que a direita não gosta é comunista? A direita surfa muito em cima do macartismo, né? Existiu uma máquina de propaganda tão poderosa, partindo principalmente dos Estados Unidos, e que aqui no Brasil foi muito difundida pela máquina de propaganda da ditadura, que hoje em dia falar de comunismo ainda assusta muitas pessoas da geração passada, que tiveram contato com essa máquina de propaganda. Então falar de comunismo ainda repercute com algumas pessoas. Hoje em dia, com a internet, a gente tá conseguindo adquirir margem, né?
ir reconstruindo o trabalho de massas, isso vai dar uma nova oportunidade pra gente botar o comunismo de volta dentro do debate. Então, do Mao, o Mao e o Stalin são as duas figuras. O Mao e o Stalin, talvez o Fidel, né? Você fala, parece que você tá falando do demônio. Rubia, obrigado pelos R$3. Queria saber se a Palestina é comunista. Não, camarada, não, de forma alguma. A Palestina é um país, é uma colônia. E assim, não existe país comunista. Existem países socialistas. E não, a Palestina não é um país socialista. A Palestina não tem nem o status de país, né? Ela tem um território que é reconhecido como autônomo, mas que na prática é um território colonizado e um território que está em constante vigília e submetido às políticas de Israel. Então, é uma colônia. O certo seria dizer, a Palestina é uma colônia. Uma colônia de Israel. Carinha esperto, obrigado pelos R$3. Faz um feat com o Thiago do canal Verdade Concreta de Geopolítica. Não conheço, eu vou dar uma olhada no canal do camarada depois. Obrigado pela indicação. Tipo como o Brasil foi de Portugal? Exatamente. Assim, diferente porque é um outro tipo de colonialismo. É um colonialismo contemporâneo. É um estado de apartheid. Diferente do que foi Portugal, né? Portugal não se configurou como estado de apartheid. Então, mas sim, é uma colônia no sentido de... É a ocupação de um território por estrangeiros que transforma os nativos em estrangeiros na sua própria terra. Foi exatamente isso. Mediante o deslocamento, expulsão ou extermínio da população nativa. Nesses aspectos é bem a mesma coisa. Mas tem as suas diferenças, né? Principalmente na configuração de estado de apartheid. Transformando Gaza numa grande prisão a céu aberto, com 2 milhões de reféns mesmo, e a Cisjordânia em vários bantustões que são controlados por checkpoints israelenses, né? Imagina que para você entrar no seu país, por exemplo, para você entrar no Brasil, você precisasse passar pela Argentina e você precisasse ser aprovado pela Argentina para entrar no Brasil. É meio isso que eles têm que fazer. Para um palestino entrar na Palestina, ele tem que passar ou pela Jordânia ou por Israel, e sempre passar pelo crivo de Israel. Lembrando que nenhum palestino pode ter nacionalidade em Israel. A nacionalidade lá é etnicamente determinada. É o único estado no mundo que pode fazer isso. É a mesma coisa que a gente dissesse que aqui no Brasil nenhum boliviano pode ter nacionalidade brasileira. Tipo, não pode. Vai ter porque amamos Sankara? O vídeo de Burkina Faso vai ser bastante abrangente e vai ter uma parte bastante longa sobre a Revolução Burkinabé. Não existem árabes israelenses? Existem árabes cidadãos de Israel. Não existe nenhum árabe que tem nacionalidade israelense. Israel é um país cuja nacionalidade é judaica. Ela é etnicamente determinada. A França, você pode ser nacional francês se você for filho de estrangeiros. É só difícil de conseguir, mas você consegue. Lá é impossível. Não existe nenhum país do mundo que tem isso que Israel tem. Não ter a nacionalidade em Israel te impede de acessar uma série de serviços públicos. Eu dou o exemplo do principal. A terra. A maior parte da terra é controlada pelo Estado e a maior parte da terra é de usufruto exclusivo de nacionais judeus. Ou seja, árabes não podem usufruir da terra em Israel. Tal qual, olha só que ironia, né? Tal qual os judeus não podiam usufruir da terra na Europa. É um grande quem te viu, quem te vê histórico. Não entendi a pergunta, Amaral Figueiredo. Não entendi exatamente qual que é o ponto. O Ian não faz react, mas eu ouvi dizer aí que o Ian faz react que não precisa de habilidade nenhuma pra fazer react. Vocês não viram isso ultimamente também? Eu achei curioso, realmente. Eu realmente botei a minha mão na consciência e pensei em todos os reacts que eu tenho feito. Ouviram, né? Eu faço react de bichinho. Eu estou reagindo aos esquilos aqui. Estou reagindo a esquilos de forma errada. Tem os lances do... Sim, isso respondendo Lorelai Monroe. Exatamente. Existe também uma supremacia dos judeus europeus sobre os judeus não europeus. Então nós temos diferentes grupos de judeus. Por exemplo, os Ashkenazi, que são os da Europa continental, né? Nós temos os Sefraditas, que são da Península Ibérica. E nós temos os que são do Oriente Médio, que são os Mizrahim, né? Uma coisa assim, né? E tem também os da Etiópia, que são os Beta Israel. Os Mizrahim e os Beta Israel são tratados com muita discriminação. Então, dentro do grupo étnico judaico, nós temos diferentes subdivisões étnicas que também são discriminadas, né? Esquilo travou no mascamento. Quando sai o próximo Porque Odiamos? Obrigado. Ô, louco, a Regina43, obrigado pelos R$30. Abraço da Irlanda. O próximo, o tema é o Ronald Reagan. Quando que sai? Não sei, porque a gente tá fazendo um vídeo sobre o Congo. Por conta do que tá acontecendo no Congo agora, que tá... Bom, tá tendo a maior crise humanitária do planeta agora no Congo, não é na Palestina. E a gente vai fazer um vídeo sobre o Congo pra jogar luz na situação e tratar a situação com a mesma seriedade que a gente tá tratando a Palestina. E depois, eu não sei se eu priorizo o Porque Odiamos, porque é um quadro muito popular no meu canal, né?
Mas o próximo a gente já tem o tema. E a Suede tá toda... Ela tá muito, muito afim de escrever falando mal do Reagan. Ela tá muito animada pra falar mal do Reagan. Então ela já tá escrevendo, assistindo os documentários do Reagan. E assim, preparem-se, porque a gente vai entrar na zona da estranheza, assim, no Vale da Estranheza super com o Reagan. Nossa, o do Obama vai dar um trabalho do cacete. Felipe, o camarada Thiago tem uma página de história no Instagram. Dá uma olhada. Obrigado pelos R$3. Vou olhar sim. Pode ter certeza que eu vou olhar. Inclusive, eu vou inaugurar um novo quadro no canal, que é... Vocês que assistem o Como News sabem que eu falo das notícias, dou uma pausa e falo das últimas notícias, né? Eu divido em 2. Eu vou pegar essa pausa pra sempre indicar um canal que eu tô gostando de assistir. Pra pelo menos usar o meu tamanho pra ajudar a gente que é menor que eu, porque quando eu comecei eu fui muito ajudado. Fui muito ajudado pelo Luigi, fui muito ajudado pelo Orlando Calheiros, fui muito ajudado pela Sabrina Fernandes, fui muito ajudado pelo João Carvalho, fui muito ajudado por outros influenciadores que eu não estou lembrando agora. Então é o mínimo que eu posso fazer pelas pessoas que estão chegando agora, fazer com que a audiência entre em contato e pra que, né, fique mais focado no trabalho e menos no grind, e menos no esforço pra conseguir alcançar as pessoas. Você acha que seria importante em algum ponto vocês filiarem ao UP? Não particularmente, porque a gente pode muito bem trabalhar em sinergia com a UP, né, com os mesmos princípios e com os mesmos objetivos, sem fazer parte do partido. Não é uma necessidade imprescindível. O que a gente defende é que precisa sim de um partido, isso é imprescindível. Precisa sim de um partido para conduzir a revolução. Isso é um fato. Mas estar em um partido não é a única maneira de militar. Nunca foi. Como que se organiza em um partido? Depende do partido. No caso da UP que eu tava falando, é só você entrar em contato com algum militante pra se filiar. E aí você se registra no partido e começa a tocar tarefa. O mais importante do partido não é o registro, mas sim se você tá tocando ou não tarefa. A grande diferença desses partidos para partidos convencionais, partidos para disputar as eleições, é que partidos revolucionários têm tarefas para serem tocadas. Partidos revolucionários têm militantes. E você ser militante é mais importante do que o seu registro. Quais tipos de tarefa? Depende da sua área. Por exemplo, a tarefa primordial para as pessoas que acabam de entrar na UP é fazer brigada do jornal. Porque o jornal é o órgão central da UP, o jornal é verdade. É no jornal que se debate a política da UP e que se faz vista a política da UP para o grande público. E a primeira tarefa que todo militante da UP vai ter que fazer é fazer brigada do jornal em espaços públicos. Então, militar, comunicar para as pessoas o que é a UP, o que é o jornal e vender o jornal. Esse é um exemplo de tarefa. Agora, depende do núcleo também, depende dos movimentos sociais que compõem a UP. A UP tem movimentos sociais de ocupação para pessoas que estão precisando de casa para morar. A UP tem movimentos de atendimento às mulheres. Tudo isso é tarefa e militância. Só tá dando alguns exemplos de cabeça, tá? A questão é, tarefa não falta para fazer, sempre tem trabalho para ser feito. E no caso da Soberana, a gente tem tarefa também. Eu dou o exemplo do meu caso. A minha tarefa na Soberana é fazer as formações internas. Eu, junto com outros camaradas, selecionamos e preparamos as formações para os militantes internos da Soberana. Então, toda semana a gente tem formação, lendo o texto e debatendo o texto. E isso é minha responsabilidade também. A minha e de outros camaradas. Só dando um exemplo. Temos outros camaradas que são responsáveis por gerir a nossa comunidade. Camaradas que são responsáveis por divulgar as nossas páginas públicas, por fazer a nossa loja funcionar, isso tudo é militância. Por irem nos eventos públicos, filmar e criar material pra gente colocar na internet. Você vê o Boulos como sucessor espiritual do Lula? Não. Não, porque o que fez o Lula ser o Lula foi o imenso movimento de massas que o PT conseguiu construir na década de 80, e o Boulos não tem a mesma coisa. O que falta é isso. O que falta é esse aporte do movimento de massas, que foi o que alçou o Lula à figura que ele é. Não dá pra gente desconectar uma coisa da outra. A esquerda social-democrata abandonou muito o movimento de massa nos últimos anos. E não existe uma coisa sem a outra. O que fez o Lula ser uma figura tão proeminente não foi uma imensa coincidência. Ou foi só o carisma dele. Foi trabalho. Foi trabalho. Foi trabalho sindical. Foi trabalho de militância. Não vejo a mesma coisa no Boulos. Fora que a política do Lula tá muito rebaixada agora, então fica difícil ter um sucessor, digamos assim, né? O que faz com que o Lula seja o Lula hoje em dia é o legado dele, não as políticas contemporâneas. Não, eu não acho que é ingrato. É política burguesa. Eu já falei isso aqui várias vezes. A social-democracia tende a se degenerar à direita para conseguir operar minimamente. Isso é uma consequência do modo de produção capitalista. Eu tô lendo o Pix, eu tô esperando acumular um pouco para não ficar olhando pro celular o tempo todo. Então, o Boulos rebaixou o discurso porque isso é a tendência da social-democracia, é natural isso. Desbancando o trabalhismo, olha, eu recentemente falei sobre isso, sobre trabalhismo, e eu dei uma bola fora, gente. Isso é que é o problema de falar as coisas de improviso. Um camarada nos comentários me salientou a coisa mais importante que eu deixei de fora. Eu expliquei o trabalhismo, expliquei a origem histórica do trabalhismo e esqueci de um elemento. O trabalhismo, e prestem atenção nisso, o trabalhismo não questiona a propriedade privada. Esse é o grande problema. O trabalhismo busca melhorar a condição de vida da classe trabalhadora mediante a intermediação do Estado.
Eu falei de participação política da classe trabalhadora, mas eu esqueci do mais importante, o controle sobre os meios de produção, que é o que a gente defende. Então, o trabalhismo não seria o caminho, porque enquanto não houver controle dos meios de produção por parte da classe trabalhadora, a gente não encontra a solução para a nossa emancipação. Esse é o grande problema. A raiz é material, ela não é só política. Ou melhor dizendo, a raiz material é a raiz política. As duas coisas estão conectadas. Não existe uma diferença rígida entre economia e política no marxismo. Você acha que a aproximação da classe média para a esquerda fez com que os pobres se afastassem? Tipo, pautas mais fortes discutidas são maconha, aborto, esquecendo da comida e sobrevivência? Cara, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas eu entendo o seu ponto. Eu acho que isso não é a causa, eu acho que isso é a consequência. Eu acho que não foi basicamente a classe média se identificar mais com a esquerda através de pautas... Como que eu posso dizer? Pautas dos costumes. Essa é a palavra que eu queria lembrar, né? Pautas de costumes. Eu não acho que isso causou o afastamento. O que causou o afastamento, na minha leitura, foi desmobilização da classe trabalhadora, que é um revés histórico. Eu não gosto de leituras... Meu ponto é esse. Eu não gosto de leituras que culpam a esquerda social-democrata pelo crescimento da direita, digamos assim. Porque sabe o que isso tá me parecendo? Tá me parecendo aquele discurso de quem elegeu o Bolsonaro foi quem faz discurso identitário. Vocês já devem ter ouvido isso. Foi o discurso identitário das esquerdas pequeno-burguesas que elegeram o Bolsonaro. Eu não gosto desse discurso, eu acho esse discurso extremamente inadequado e eu acho um erro de leitura. Eu acho a esquerda se resumir em pautas de costumes uma consequência histórica da desmobilização da esquerda. E, novamente, eu acho que a raiz é material. Tem a ver com a ditadura militar, tem a ver com a perseguição e desmonte dos sindicatos, tem a ver com o avanço do neoliberalismo, tem a ver com a desindustrialização do Brasil, que inseriu o Brasil numa nova economia, uma economia de serviços, uma economia de trabalhadores extremamente precarizados. Tem a ver com o fim da União Soviética, não sei se eu já falei isso, mas tem a ver com o fim da União Soviética. Não, eu não tô dizendo que essas pautas não são importantes, mas eu não gosto da leitura de que essas pautas são a causa do crescimento da direita. Eu não acho. O crescimento da direita tem causas materiais e não causas espirituais, sabe? Obviamente que a direita cresce muito em cima do discurso moralizante. Isso é fato. Mas se não for um, vai ser outro. A direita sempre vai crescer em cima de algum discurso moralizante, seja ele verdadeiro ou falso. Gente, as igrejas neopentecostais cresceram muito na sua oposição ao Lula, dizendo que o Lula ia fechar igrejas. Isso sequer é sombra de verdade. Então é isso que eu tô dizendo. Não precisa nem ser verdade. Vai ser sempre moral e vai ser sempre pânico, independente de seja verdade ou não. Botar culpa na esquerda social-democrata por esse tipo de crescimento, não acho uma leitura correta. O vídeo tá repetindo? Eu espero de verdade que não. Esquilos são meio todos parecidos, assim, né? Então um camarada falou que o Bolsonaro foi a consequência de um erro de comunicação. Eu discordo disso. Concordo que a esquerda institucionalizada e a esquerda mais organizada que o Brasil tinha, que era a esquerda petista, não soube utilizar os meios de comunicação de maneira adequada. Concordo com isso. Mas o crescimento do fascismo no Brasil, assim como o crescimento no mundo inteiro do fascismo, tem causas materiais. Isso está diretamente conectado com a crise a partir de 2014. Não fosse a imensa crise econômica que o Brasil entrou em 2014 e depois muito em 2015, o Bolsonaro não teria tido força para crescer. O fascismo preda em cima do sofrimento material das pessoas. Muito esquisito olhar esse celular com esse óculos, cara. Ele fica todo arco-íris. Felipe Coelho Phelps, obrigado pelos R$5. Pode comentar um pouco sobre a conjectura atual de Burkina? Não tive tempo de ler, camarada. Quem sabe do que tá acontecendo, até onde eu vi, quem fez análises mais longas foi o João Pitilo. Então dá uma olhada lá no canal Guerra Patriótica, que eu lembro de ter visto ele falar sobre isso. Mas eu sentei pra estudar a história da Burkina Faso, a história do Alto Volta, né? E a história do Império Mossi. Falando na ordem, né? Império Mossi, Alto Volta, Burkina Faso. E a conjectura atual, eu não sou muito bom de atualidades e de relações internacionais. Então eu não tive tempo de estudar. E também a Guerra da Palestina entrou rasgando e eu tive que sentar pra estudar isso. Gary Cooper, obrigado pelos R$4. Vai rolar vídeo sobre Burkina? Vai, com certeza. É que eu fui deixando pra depois porque tem pautas mais imediatas agora. E eu me sentiria muito irresponsável se eu não priorizasse o que tá acontecendo no Congo agora. Da forma como eu priorizei o que tá acontecendo na Palestina. Eu acho que seria muita negligência da minha parte não tratar as duas coisas com a mesma seriedade. Alex K, na democracia é crucial ter alternância de poder entre partidos? Obrigado pelos R$10. Não. Isso é um vício burguês. Inclusive, isso é uma roupagem da democracia burguesa para conseguir categorizar o que é democracia e o que não é. Se a gente for pegar o que é democracia, né? Democracia é o poder das pessoas. Ter alternância ou não de poder, ter alternância ou não de partidos, não garante
que haverá o poder das pessoas. A gente vê o exemplo dos Estados Unidos. Nós temos alternância de poderes entre republicanos e democratas. Mas quem tá no poder é sempre a burguesia imperialista. Sempre. Sempre. Porque, novamente, quem determina a política é quem controla os meios de produção, é quem controla as bases materiais. A alternância de poderes é só uma roupagem para criar a ilusão de que há alguma forma de escolha. Certo? Então, ter partido único, como algumas experiências socialistas tiveram, ou têm, não é também sinônimo de ditadura. Não é. Porque, assim, o povo tá muito mais bem representado na Assembleia da Coreia Popular do que na nossa. E a gente tem 30 partidos legalizados. E aí eu quero que vocês pensem, se ter 30 partidos legalizados é sinônimo de democracia pra vocês. Existem 30 ideologias que precisam ser representadas, gente? Existem. Vocês olham pra esses 30 partidos brasileiros e pensam, nossa, que delícia de democracia? Como isso é diverso, como isso é colorido? Claro que não, né? São basicamente 30 partidos que a maior parte é um só, partido burguês. E isso é interessante. E também a gente vê aqui no Brasil bancadas temáticas. Porque aí a gente vê, com essas bancadas temáticas, claramente o que eu tô dizendo com quem controla a política e quem controla as bases materiais. Nós temos bancada do boi, bancada da bala, bancada dos bancos. Gente, a gente não tem a bancada dos varredores de rua, bancada dos varejistas, dos bancários. Não. A gente tem bancadas que representam os donos dos meios de produção. E essas bancadas nunca vão embora, independente de qual partido seja. O partido pouco importa. Boi, bale, bíblia e tem mais um B, banco. Não esqueçam do banco também. Então, de forma alguma, se utiliza essa ideia de alternância de poderes, porque isso cabe muito bem com a democracia burguesa. É a burguesia que controla os partidos de qualquer forma. E aí, isso é utilizado para falar como como países que têm um partido só são necessariamente antidemocráticos, por não terem mais de um partido. O que, assim, nem sempre é verdade. A Coreia Popular, por exemplo, tem 3 partidos. Mesmo a China tem 9. A China tem 9 partidos legalizados. A galera tá falando de bancada negra ou bancada do cocar, etc. Pensem nos números. Pensem nos números da bancada do boi. Da bancada do agro. Se eu não me engano, é mais da metade. Mais da metade é agro. Mais de 200 e pouco lá. Eu não lembro o número exato, mas é gente pra caramba. Isso mostra como a burguesia controla o parlamento. Então vocês não precisam só acreditar na minha palavra de que quem controla os meios de produção controla a política. A gente vê isso na nossa cara. Tem mais que 9, se não me engano, legalizados são 9, mas tem mais partidos que disputam com outras siglas, ou como independentes, é uma coisa assim. É isso sem falar do lobby. Tô falando só da bancada que tem parlamentares eleitos pra essa função. Mas eu só tô dando um exemplo mais evidente. Artigo sobre estética fascista, eu não consigo lembrar de cabeça. Tem um documentário muito famoso, que é a Arquitetura da Destruição, que fala sobre arte e nazismo, particularmente. Existe uma razão pra você ver pouca gente falando da LCP na internet, só vou dizer isso. Soioia, obrigado pelos R$5. Tem alguma recomendação de leitura pra entender melhor a Guerra dos 6 Dias? Tenho. Se você quiser uma rápida, pega os 10 mitos sobre Israel, do Ilan Pappe. Tem um capítulo chamado A Guerra dos 6... Mito, A Guerra dos 6 Dias era inevitável. É um capítulo curto que dá alguns dos argumentos de Israel pra ter travado a Guerra dos 6 Dias e alguns contrapontos. Isso se você quiser ler algo rápido. Se você quiser ler algo mais complexo, tem alguns outros livros. Dá uma olhada no meu vídeo lá da Palestina. Tem um livro chamado História da Resistência Palestina. Tem um capítulo mais complexo sobre isso. E tem... deixa eu tentar lembrar de cabeça. Tem o... do próprio Ilan Pappe tem um outro livro mais longo dele, que é o História da Palestina Moderna. Uma História da Palestina Moderna, que tem um capítulo mais longo sobre isso. Mas se você quiser um artigo curtinho, pega o 10 mitos sobre Israel, tem em português e tem lá, A Guerra dos 6 Dias era inevitável. Eu só vou adiantar uma coisa, essa guerra é extremamente complexa, tá? Então, esse artigo vai ser só uma introdução pra você entender o tamanho do problema. O que aconteceu com a revista Ópera? Eu sei que ela tá fora do ar, e agora eu sei o que aconteceu, mas eu não perguntei pro Pedro se eu tenho permissão de falar. O Pedro tá escrevendo no Opera Mundi agora, então se você entra na Ópera, ele direciona pro Opera Mundi. O Pedro ainda tá escrevendo, ele me falou o que aconteceu, mas eu não sei se eu posso falar o que aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa e o Pedro tá ciente, tá? Isso é importante de vocês saberem. O Pedro Marim. Tem algo que você indica pra ler sobre fascismo? Várias coisas. Tem o livro do Leandro Konder, que é bom. Tem, deixa eu pensar em algo mais específico. Tem um livro aqui, ó, que eu acho legal pra... Se você tá falando de fascismo italiano, tem esse aqui que é legal, ó. Eu sempre esqueço o nome. Mussolini e a Ascensão do Fascismo. Esse livro aqui é bacana. Tô olhando na minha bibliografia aqui. Mussolini e a Ascensão do Fascismo, do Donald Sassoon. Esse aqui é específico sobre o fascismo italiano. Mas sobre o fascismo como fenômeno, esse do Leandro Konder é bom também. O do Mascaro eu nunca li, mas a Suede leu e gostou muito. Se a Suede gostou, então provavelmente é bom. História do antissemitismo. História do antissemitismo, deixa eu pensar.
Eu já vi referência. Eu não consigo lembrar de cabeça. Alguém tem referências de história do antissemitismo no chat? Faz muito tempo que eu não leio sobre esse assunto. Mas com certeza tem referências boas. Eu sou ruim de lembrar de livro de cabeça. O João que é bom disso. Antissemitismo nas Américas. Tô vendo as recomendações do chat aqui. Tem alguns vídeos meus que tem legenda em inglês sim, camarada, no YouTube. Só que é trabalho voluntário de algumas pessoas que gostam do que eu faço. Ou às vezes da guilda de tradutores que se organiza lá dentro do servidor da Soberana. Mas é isso, é um trabalho árduo, né? Exemplo de fascismo antes da Itália e da Alemanha, nós temos 2 exemplos bem visíveis, assim, que é o da Action Française, talvez o Action Française tenha sido o primeiro que se organizou bem, e o integralismo lusitano, do famoso Francisco Rolão Preto. Esses são 2 exemplos que já tinham um fascismo bem conformado, mas o fascismo italiano se configurou num fenômeno imenso de massas. E conseguiu tomar o poder, né? Por isso que ele se transformou em sinônimo do fenômeno. O nome é Francisco Rolão Preto, eu não tô brincando, não. Pode procurar, integralismo lusitano. E ele não é o único rolão preto que tem em Portugal, não. Teve, aparentemente, eu não sou do Futebas, né? Mas teve algum jogador de futebol aí que era rolão preto também. Lá ele Super Saiyajin azul, né? Lá ele 1000 vezes. Capilaridade é penetrar nas pessoas, né? Oxe, lá ele. Tem um técnico de futebol chamado Rolão Preto, era isso, né? Lá ele Ultra Instinct. Aí não, boca de leite. Eu nunca li o Método Jacarta. É um dos que tá na minha fila aqui pra ler. Eu ouço falar o tempo todo desse livro. Ah, agora eu acho que o vídeo tá em looping, hein? Eu acho que eu caí no Zirguidum do looping do esquilo, hein? A gente já viu esse esquilo. Eu tô começando a ficar um bom fisionomista de esquilo. Introdução ao fascismo, esse é o nome do livro, é isso mesmo. Já vimos esse esquilo. Deca, obrigado pelos R$3. Tô pensando em fazer facul de Ciências Sociais, já ouviu falar? Já ouvi falar. Assim, algumas vezes eu já ouvi falar que existe uma faculdade de Ciências Sociais. Eu não sei, eu não entendi muito a pergunta, assim, não sei se era uma ironia ou se você tava me tirando, não saquei. Mas se a pergunta era já ouvi falar, já ouvi falar. Anônimo, obrigado pelos 5,67. Como avaliar a qualidade de livros e papers na área de história? Eu falei um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que é difícil de ensinar para as pessoas de forma abstrata. Com abstratos universais, né? De tipo, sempre procure por tal coisa, sempre olhe tal coisa, sempre que tiver isso, o artigo vai ser confiável. É uma questão de desenvolver a sua autonomia intelectual e conseguir identificar essas coisas com o tempo. Então, é genérico o que eu vou falar. Observar o rigor com qual as fontes são tratadas, observar se os argumentos têm fontes primárias ou mesmo fontes secundárias, verificar quais são as fontes secundárias, se são se as fontes são sempre as mesmas, ou se elas são cruzadas, verificar o viés da pessoa, porque todo autor tem viés. Verificar o viés da pessoa é importante também. O que eu acho? Então, como eu fiz história, eu sou muito enviesado pro lado da história. Eu acho a faculdade de história muito, muito rica, assim. Foi uma das melhores escolhas da minha vida. Então, eu não sei muito bem. Tem que perguntar para as pessoas que fizeram sociais o que elas acharam. Eu não tive a experiência imediata da faculdade de Ciências Sociais. Aí minha opinião é um pouco desqualificada. Mas de história eu posso falar. Eu me identifico muito com história e recomendo muito. Eu não sou daqueles que fala, nossa, você vai fazer história? Nossa, meus pêsames. Nossa, sinto muito por você. Nossa, não falo isso não. Faça história. História mudou minha vida. Dang, girl. Obrigado pelo 666. Você pode falar um pouco do Islã? Tipo, quais as bases da cosmologia? Então, eu voltei a estudar árabe. E eu, por um acaso, achei uma professora que me assistia. Foi coincidência isso. A gente começou a conversar sobre os vídeos que eu já falei do Islã e ela começou a corrigir muitos erros que eu falei sobre o Islã. Aí eu tô um pouco com o pé atrás de falar do Islã de novo pra não desinformar vocês. Então eu vou tentar, conforme eu voltar a estudar árabe, eu vou me inteirar mais no Islã e aí eu consigo voltar a falar pra vocês de maneira mais qualificada. Se pá, eu consigo convidar ela pra falar aqui. Porque ela é comunista e muçulmana. Então é exatamente o que a gente precisa pra tirar esse tipo de dúvida. Tô optando por não falar pra não falar besteira, eu não quero desinformar ninguém. Mas eu falei, da outra vez que eu falei de coração aberto pra tentar desmistificar um pouco do Islã, porque, obviamente, gente, eu sou da geração da guerra ao terror. Eu cresci aprendendo que não existia nenhuma religião mais perniciosa do que o Islã. E eu tive que desconstruir isso com o tempo. Tô tendo aula com a Ladies de não. Eu fazia aula de árabe com um professor que era cristão, então ele falava do Islã de segunda mão, mas agora eu vou fazer com uma que é muçulmana, então eu tenho a oportunidade de aprender mais sobre a religião com uma pessoa que a professa. Malcolm X tinha parada comunista com o Islã. O Malcolm X não era comunista, né? Mas ele era muçulmano, ele era um nacionalista. De comunista com o Islã tem os Panteras Negras. Alguns dos Panteras Negras eram comunistas, até porque eles enxergavam no Islã uma religião abraâmica, monoteísta, mas contra-hegemônica, anti-imperialista, né? Poderia dizer algo sobre a experiência
Socialista da Polônia, obrigado pelos R$ 5, Cauã. Eu sou muito fraco de experiências do Bloco do Leste. Eu nunca li muito sobre o Bloco do Leste. Então é uma coisa que eu vou ficar devendo. Aliás, gente, teve uma live aí que por um acaso fizeram muitas perguntas que eu não sabia responder e eu tive que falar não sei muitas vezes. Eu saí da live me sentindo muito mal, assim. Eu saí da live pensando que as pessoas estavam me pagando pra fazer perguntas que eu não sei responder. Só que aí eu fui pra algum evento público, alguma coisa assim, e uma pessoa me parou na rua, ou me parou no evento, e falou assim: eu me senti muito confortável com você dizendo que não sabia as coisas muitas vezes, porque isso desmistificou um pouco o comunismo. Desmistificou um pouco a ideia de que todo comunista tem que ser uma máquina de bibliografia e tem que saber tudo de tudo. E aí eu fiquei tipo, tá, na real, o que tava me dando insegurança era eu dando um bom exemplo. Então, obrigado por essa... Eu não vou mencionar o nome, né? Mas obrigado por essa pessoa que falou isso, foi importante pra mim. Eu tava muito inseguro, tava me sentindo charlatão. Mas aí essa pessoa disse que eu falar não sei tantas vezes foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não tenho religião, não. Esquilo é a versão burguês do rato? Não, acho que a versão burguês do rato é o guaxinim, né? O guaxinim é o rato burguês. Trash Panda. Não é síndrome do impostor. É mais uma questão da galera achar que eu tô... me aproveitando da situação, sabe? Tipo, o pessoal doando e fazendo pergunta que eu falo não sei. Me deu uma sensação ruim, assim. Mas, obviamente, gente, eu tô olhando o chat o tempo todo e tentando responder também. É que no Pix eu vejo 100% das mensagens, né? O guaxinim tem até a máscarazinha de ladrão, né? Pra ninguém reconhecer ele. Qual a diferença entre judeus e sionistas? Eu falo sobre isso no vídeo da Palestina em mais detalhes. Mas a diferença não tem relação. Sionismo e judeus não... Assim, existem judeus anti-sionistas. Pra você ver como as coisas não se relacionam. O sionismo é um movimento colonizador europeu. Ele se relaciona com o judaísmo de forma tangencial e oportunista. Não é à toa que ele recebe tanta oposição de judeus ortodoxos, por exemplo. Em que cenário uma privatização seria boa? Pra classe burguesa ela é sempre boa, pra gente é sempre ruim. Privatização é luta de classes. E quando uma privatização acontece, é a vitória da classe dominante. Então, ela é boa? Depende de pra quem você pergunta. Se você pergunta para a burguesia, excelente. Ótima, melhor coisa possível. Vivemos no capitalismo porque é o que mais deu certo. Pois é. Eu fico imaginando o que dá certo pra essa pessoa, né? Material sobre as queimadas na Amazônia, a Bebel tá fazendo. Porque ela é ecologista política, ela entende mais do assunto do que eu. Então, o bom de fazer parte de um coletivo é que diferentes militantes têm diferentes expertises e diferentes áreas que a gente pode abordar de maneira mais qualificada, né? Judeus são ou não um grupo étnico? Então, eu já vi teses, eu não estudei o caso, então eu não falei sobre, mas eu já vi teses dizendo que judeu como um grupo étnico é uma invenção sionista. Os sionistas que inventaram o judeu ser pertencente a um grupo étnico. O que faz sentido, porque existem diferentes grupos étnicos de judeus. Eu já falei mais cedo, né? Os sefraditas, os mizrahim, os ashkenazi, são diferentes grupos étnicos, né? É que etnia não é só pertencer a um grupo com linha genética comum. Etnia também tem traços culturais, traços religiosos, traços históricos. Por isso que etnia não é raça, né? Por isso que a gente usa uma palavra diferente. Já vi esse esquilo antes. Será que eu deixei alguma coisa aqui pra trás? Você também aceita beijos de luz, obrigado pelos R$3. Estevão Ferreira, né? Filha da boleira. Assiste o canal Autismo Pensante, o camarada Ricardo, obrigado pelos R$10. Vou assistir sim. Bruno Magacho, o que acha do keynesianismo? O que os comunistas em geral pensam sobre? Obrigado pelos R$5. O que a gente pensa sobre é que é uma ideologia liberal. O keynesianismo é uma ideologia de manutenção do capitalismo. E uma ideologia, na verdade, uma doutrina econômica para salvar o capitalismo dele mesmo. Então, assim, obviamente que não faz parte da nossa alçada. O keynesianismo tem ferramentas importantes para a compreensão da economia política burguesa, mas exato, muito bem colocado, o keynesianismo é a contenção de danos do capital. É salvar o capitalismo das próprias contradições internas dele. É dar sobrevida para o capitalismo. E nós somos anticapitalistas. E não defendemos um capitalismo mais humanizado. Como diferenciar o colonialismo do neocolonialismo? Obrigado pelos R$10, Aline Mariano. Se você quiser uma dica de leitura, o livro Neocolonialismo, Fase Final do Imperialismo, do Kwame Nkrumah. O neocolonialismo vem numa etapa no qual o imperialismo e o colonialismo já estão altamente desenvolvidos. O que é o neocolonialismo? Eu costumava achar que neocolonialismo era o colonialismo da década de 70 do século XIX. Porque nós tivemos uma onda de colonialismo no século XVI, partindo do século XV, a partir do XVI ficou bastante intensa, e depois nós tivemos uma nova onda de colonialismo a partir da década de 70, a partir da Conferência de Berlim. Eu achava que neocolonialismo era isso. Partilha da China, partilha da África, corrida pela Ásia, corrida pelo Sudeste Asiático. Não é isso. O neocolonialismo é uma etapa do colonialismo no qual não é mais necessária
a ocupação física da potência colonial na sua colônia. Ou seja, essas colônias são controladas só a partir de aparelhos burocráticos, a partir de golpes de Estado, a partir de representantes marionete, a partir de controle cambial, a partir de controle do capital dentro. É uma colonização financeira. Por que ela existe? Porque ela é mais barata. E por que ela surge particularmente na década de 50, 60, assim, né? As raízes são mais antigas, mas... Por que o colonialismo entra? Imaginem o seguinte, gente. Para haver exploração imperialista, é necessário haver Estado Nacional. O Estado Nacional é uma configuração necessária para a exploração imperialista e, por conseguinte, para a exploração capitalista. Boa parte dos estados em África não eram estados nacionais. Eram estados que se configuravam de formas distintas dos estados nacionais. Ou seja, o colonialismo entra em África, ocupa aquele território e constrói um aparato burocrático típico de um estado nacional na sua colônia. Então, funda fronteiras geométricas, funda centros administrativos, cria toda uma rede de comunicação e de burocracia. Assim, quando esse aparato está imbuído nessa sociedade colonial, é possível materialmente essa colônia deixar de ser ocupada pela metrópole, mas continuar sendo controlada por ela de fora. Ou seja, o neocolonialismo vem no momento que ele é possível e ele vem porque ele é mais barato, ele vem porque ele é mais lucrativo. Só que ele só vem quando ele é possível. Porque antes da formação de uma configuração de Estado nacional em determinados territórios, ele não era possível. A colonização vem, funda essas fronteiras, e é por isso que vocês veem a fronteira da África toda geométrica. Essas fronteiras foram criadas pelo colonialismo. Entenderam? E eu li isso no livro do Kwame Nkrumah. O Kwame Nkrumah descreve todo esse processo e descreve todo o processo de, por exemplo, saída da metrópole francesa da África, mas ainda o controle. Eu dou um exemplo de controle neocolonial. O franco CFA. Gente, a moeda utilizada nas entre aspas, ex-colônias da África, da França, né? Ex-colônias francesas da África, é uma moeda emitida em Paris. É o franco colonial. Isso dá imenso poder econômico da França sobre os países da África. Isso é uma das características do neocolonialismo. Entendem? Só que aí vocês imaginam, antes do colonialismo francês em África, boa parte desses países, boa parte desses estados, sequer usava moeda fiduciária, sequer usava dinheiro. Alguns usavam troca em espécie, alguns usavam concha, por exemplo, que era uma forma de unidade de conta que eles usavam lá. Então, para você conseguir colonizar financeiramente um país, você precisa primeiro financiarizar esse país. Então, eles constroem esse aparato burocrático, imbuem na economia a utilização da moeda fiduciária, e depois se retiram e controlam por fora. É assim que funciona o neocolonialismo. Não sei se eu me enrolei muito, mas acho que deu pra entender. Tem algumas categorias que são imprescindíveis para qualquer marxista, gente. Eu sempre digo isso. O que é Estado-nação? Para isso eu indico o livro do Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Eu indico também o Marxismo e a Questão Nacional do Stalin. São 2 livros fundamentais. Entender imperialismo, aí eu indico o livro do Lenin. Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Colonialismo, eu indico o livro do Losurdo, Colonialismo e Luta Anticolonial. E neocolonialismo, eu indico o livro do Kwame Nkrumah, Neocolonialismo, Fase Final do Imperialismo. Fica aí a dica desses 4 livros. São 4 elementos que qualquer marxista tem que entender para entender política internacional. Nossa, Gary Cooper, eu acho chato pra caralho esses debates de escola, viu? Essa coisa do tipo, eu vi alguns alunos falando, nossa, o debate na minha escola é Palestina contra Israel, aí eu fiquei do lado de Israel. Bicho, meu Deus, sabe? Eu acho complicado. Recomendação pra começar Fanon, eu sempre recomendo um texto que tá... Eu acho que é um texto que tá num livro chamado Revolução Africana, que é Racismo e Cultura. É um texto do Fanon, Racismo e Cultura. Lê esse texto pra você ter uma introdução do pensamento do Fanon, e aí, se você gostar, pega Os Condenados da Terra. Os Condenados da Terra é um livraço. Não é a ABIN. O que... Não é a ABIN, tá, chat? Obrigado pelos R$5, não é a ABIN. O que você acha de pessoas do nosso campo tentarem entrar na ABIN? Eu não sei, não tenho opinião formada, inclusive eu não faço, nem sei o que é a ABIN, tá? Eu não sei nem o que significa a sigla, eu não tô envolvido e é essa a minha opinião. Muito obrigado, não é a ABIN. Troquinho pra colher de açúcar do café. Obrigado pelos R$3, profana. Eu tomo café sem açúcar, mas obrigado pelos R$3. Anônimo, obrigado pelos R$3. Não sei se foi um erro aqui. Entrei aqui sem querer, obrigado pelos R$10. Entrou sem querer e deixou 10, ó.
Queria me organizar, mas não tenho tempo para contribuir. E aí, como faz? Olha, em qualquer organização revolucionária, é importante a gente respeitar as possibilidades de cada militante. Militantes diferentes têm possibilidades diferentes. Militantes que são pais ou mães têm possibilidades diferentes. Militantes que têm 2 empregos, ou que têm empregos que têm jornadas muito longas, têm possibilidades diferentes. Militantes que estudam em universidades, que têm mais tempo, possibilidades diferentes. Então, cabe à organização respeitar suas possibilidades. Agora, a melhor coisa que um militante pode oferecer para uma organização revolucionária é a sua disposição. Então, disponha-se, nem que seja 1 hora por semana, para fazer a sua parte. Porque se a gente tiver um grande contingente de pessoas dispondo desse tempo, aí a gente começa a ver a coisa andar, entende? Então, disponha-se, é a melhor coisa que você pode oferecer. Mas saiba que organizações sérias respeitam as diferenças entre militantes. Tratar todos os militantes com as mesmas possibilidades e capacidades não é adequado. Inclusive é idealista. Inclusive é antimarxista. Fala português. Material para entender a União Soviética. Ô, louco, PS Moura Santos, obrigado pelos R$50. Cara, é muito amplo isso. Se você lê português, se você nunca leu nada, lê um livro bem interessante chamado História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética, que é um livro escrito pela própria União Soviética a respeito da história do partido, e é um livro bastante rico e bastante honesto. Eu acho uma excelente introdução. Aí, conforme você terminar esse livro, você vai começando a entender os pormenores e buscando literatura mais especializada. Mas eu recomendo esse livro, tem de graça no Marxist. Obrigado, editora Manuel Lisboa, colocou de graça o bagulho lá. Mas esse é um livro que eu particularmente gosto bastante. Colonialismo de neocolonialismo eu já expliquei. Speak Portuguese, motherfucker, exatamente. Certo? Queria lembrar também a loja da Soberana. Nós temos aqui quadros maravilhosos. I Want to Believe. Não coloquei ainda na parede porque eu preciso comprar fita dupla face. Ai, caralho. Preciso comprar fita dupla face. Os quadros vão ficar espelhados. A minha estética agora é ter quadros espelhados. Foca. Câmera. Foca. Isso. Fernando Alonso, obrigado pela Heineken. Ó, eu vou mandar vocês pros Cotes Pensantes porque eles estão assistindo a treta do ano. Eles estão assistindo a treta do ano, que é o debate de altíssimo nível e dentro do tom do Paulo Cogos, Nando Moura, o Casca Grossa e um outro maluco lá que eu não sei quem é. Então aí aproveitem o debate de alto nível dentro do tom. Obrigado pelos pics, obrigado pela companhia e nos vemos na terça-feira, gente. Beijo pra vocês.